Nós vamos a mais uma mensagem aqui pelas minhas redes sociais. Você também que me acompanha pela televisão. Você que tem sido abençoado, abençoada por aquilo que o Espírito de Deus tem me revelado através das mensagens para chegar até aqueles que sofrem. Você que tem sido abençoado, se inscreva aqui no meu canal. Você pode me seguir também no meu Instagram ou no meu Facebook, Bispo Miguel Arcanjo. E na mensagem de hoje, eu vou falar um pouco sobre o resultado de uma atitude. O resultado de uma atitude. Existem muitas pessoas que dizem que querem uma mudança na vida, que querem uma transformação na vida, que não quer viver do jeito que está vivendo, que não aceita as coisas como estão, mas que falam e não fazem. E uma atitude fala mais que 1000 palavras, muito mais. E eu quero começar trazendo aqui a mensagem no texto de Gênesis, capítulo de número 12. Mas se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho e você receberá as notificações das mensagens que são trazidas aqui. Se você está me acompanhando pelo meu Instagram, eu quero que você curta também, compartilhe, para que assim a gente possa chegar mais longe com estas mensagens reveladas pelo Espírito de Deus. No livro de 2 Coríntios 3,6, a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo disse: somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não conhecem a revelação daquilo que Deus quer para a nossa vida através desta palavra. Diz assim Gênesis capítulo 12: ora, o Senhor disse a Abrão, e não a Abraão. Porque até então, Abrão não era pai de muitas nações. Até então, ainda não havia se cumprido as promessas de Deus na vida de Abrão. E Deus diz assim: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Preste bastante atenção. Abrão ainda não havia recebido de Deus aquela promessa. A promessa agora estava sendo feita. Deus chega a Abraão e promete a Abraão. Deus chama Abraão e diz a ele o que vai acontecer. O que vai acontecer. Deus mostra o que vai estar lá na frente, no futuro de Abraão, que ainda era Abrão. E começou a contar como seria esse futuro na vida de Abrão. Se Abrão, naquele momento, começasse a olhar para a realidade da vida dele, como muitas pessoas olham, se ele começasse a ver a realidade da vida dele, como muitas pessoas veem, Abrão não teria obedecido a Deus, não teria buscado o futuro de Deus para a vida dele. Eu quero que você entenda, você meu irmão, você minha irmã, os meus companheiros que estão aqui comigo, junto a esta mensagem, Deus tem promessas, são apenas promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 delas,
mais de 8.000 promessas foram feitas na Bíblia. Só que estas promessas, elas vão se cumprir a partir do momento em que eu, assim como Abraão, fizer o que foi designado por Deus para que elas se cumpram. Então Deus prometeu, Deus mostrou o futuro que seria de Abraão, e quem precisava acreditar era Abraão. Não era o pai de Abraão, não eram os irmãos de Abraão, não eram os filhos de Abraão. Quem precisava acreditar era Abraão. Quem precisa acreditar não é sua família, não são seus irmãos, não é seu pai, não é sua mãe. Quem precisa acreditar que há algo diferente para a sua vida, diferente da vida deles, diferente da história da vida deles, e que você pode contar uma história que não é como a história deles para o seu futuro, quem tem que acreditar nisso é você, sou eu. Nós é que precisamos enxergar para a nossa vida aquilo que Deus prometeu. Então, Deus prometeu, disse a ele o que iria acontecer. Agora imagine se Abraão não tivesse tomado atitude que está registrado no versículo 4. Assim partiu Abraão. Ele teve uma atitude. Essa atitude falou diante de Deus. Ora, Abraão não sabia para onde ia. Deus apenas falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus ainda não havia mostrado. Quando se trata do nosso Deus, nós precisamos apenas confiar. Confiança é você ter a certeza de que aquilo vai acontecer. De que pode passar os céus e a terra, como diz a palavra, mas essa promessa vai se cumprir. Quando lemos o livro de Números 23:19, nós vemos um Deus que diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O homem erra, o homem falha, o homem promete e não cumpre, mas Deus jamais vai deixar de cumprir suas promessas. Você já imaginou se Deus não cumprisse as palavras que Ele deixou aqui escritas para nós? Você já imaginou se Deus não cumprisse estas promessas? Certamente, nós não o seguiríamos. Deus não pode deixar a palavra dele voltar vazia. Deus não pode deixar a palavra dele voltar para trás. E eu repito, se Deus não cumprisse as suas palavras, não haveria ninguém que o seguisse, que o obedecesse. O que nos faz obedecer a Deus é ver os milagres de Deus acontecendo na vida daqueles que o obedeceram. Se você quer um milagre de Deus na sua vida, se você quer uma transformação de Deus na sua vida, você precisa seguir aquilo que Deus nos deu como orientação. É muito importante observar que Deus, ao nos mostrar essas promessas, Ele passa a caminhar conosco diante daquilo que fazemos na palavra. Não adianta apenas falar. Eu vejo muitas pessoas dizerem que vão fazer, que vão obedecer, que estão dispostas, que têm disposição para seguir a vontade de Deus, mas apenas falam, mas não fazem. E para Deus não vale o que você fala. Para Deus o que você fala são palavras, se estas palavras não vierem acompanhadas de uma atitude. Palavras, nada mais que palavras. Quando nós lemos o livro de Jó, 35:13, a Bíblia Sagrada diz que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Deus não ouve gritos vazios. Deus não ouve a oração de uma pessoa
que se diz orar bem, orar bonito, ter um dialeto perfeito, não é isso que chama a atenção de Deus. Se uma pessoa olha para outra e diz eu te amo, então o marido olha para a esposa e diz eu te amo. Mas a atitude desta pessoa não condiz com o que ela falou, e ela briga, ela discute, ela, se puder, ela bate. Então esse amor em palavras não valeu nada, pois a atitude dessa pessoa foi totalmente diferente com o que ela falou. Não adianta eu falar que acredito em Deus se eu não tiver uma atitude que prove o que eu falei. Não adianta ter palavras bonitas se estas palavras se tornam feias, horríveis, quando uma pessoa não cumpre o que ela prometeu a Deus quando decidiu fazer o que Deus mandava. Ela disse que ia fazer, mas não fez. Você está entendendo a diferença de uma pessoa que tem atitude para outra que não tem atitude? Foi a atitude de Abraão que falou quem ele era. Eu confio em Deus, eu acredito em Deus, então eu vou agora sem mesmo saber para onde vou, porque Deus não havia ainda mostrado para ele. Ele apenas disse: vá para a terra que eu te mostrarei. A atitude de Abraão estava dizendo: eu confio em Deus, eu acredito em Deus e sei que estas promessas vão se cumprir. E elas se cumpriram. Elas se cumpriram. Gênesis capítulo 13, versículo 8. E disse a Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Abraão aqui já estava seguindo aquilo que Deus havia mandado. Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro, e no versículo 14 diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, a ele e a toda a sua descendência, como Deus já havia prometido no livro de Gênesis capítulo 12. A pergunta dentro desta mensagem é: você está disposto a continuar com a vida do jeito que está, ou quer uma mudança de Deus na sua vida? Porque se você quer a mudança de Deus na sua vida, você precisa fazer o que Ele nos prometeu, e através da sua promessa, Ele nos fez uma exigência: obedecer a Ele. No livro de Isaías 1,19, Deus disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor desta terra, o melhor desta vida, você ainda não comeu, se você ainda não obedece a Deus. Ele mesmo disse: se você quiser, se você me obedecer, eu posso te dar o melhor dessa terra. Pense nisso e faça com que a sua vida seja melhor, pois Deus tem o melhor para te dar. Que Deus te abençoe. Paz.